As práticas inseguras que resultam em desvios dos padrões são uma forma de aposta. Já que estamos reunidos hoje para falar sobre como tratar os nossos desvios, gostaria de contar sobre um acidente que causou um grande impacto na minha vida. Um trabalhador da minha cidade, conhecido como Joe, realizava atividades em uma obra, a cerca de 10 metros de altura, quando seu celular tocou. Ele parou o que estava fazendo para atender a chamada. Foi um desvio, ainda mais quando se trabalha no andaime. Ele estava apertando os encaixes de segurança do parapeito e não tinha colocado seus equipamentos de segurança. Aquele não era o lugar mais seguro para atender a uma chamada. Esse foi o primeiro desvio cometido por Joe. Ele deveria ter deixado o celular no armário ou deveria ter desligado e checado suas mensagens na hora de almoço. Mas ele não fez isso. Ele preferiu ignorar uma regra importante de segurança que o seu supervisor tinha lembrado naquela mesma manhã. A notícia daquele telefonema não era boa, mas também não era urgente. Joe começou a ficar agitado, aproximando-se cada vez mais do parapeito, no qual ele havia apertado apenas os encaixes de segurança em um dos lados. De repente, ele viu o seu supervisor do outro lado da construção. Desligou o celular e voltou ao trabalho. O seu desvio foi só um em 2 milhões como este, em que nada acontece. Se isso fosse verdade... Felizmente para Joe, ou infelizmente, o seu supervisor foi chamado naquele momento. E assim, Joe continuou falando ao telefone. O que realmente aconteceu depois foi que o colega de Joe, Dennis, chegou ao andaime e teve que se apertar um pouco para passar por Joe. Dennis segurou-se no parapeito, mas Joe de repente lembrou-se que tinha apertado os encaixes de apenas um dos lados. Dennis reclamou com Joe e deveria ter identificado o acontecimento como um quase acidente. Mas eles eram bons amigos e isso nunca tinha acontecido antes. Foi um dos 240 mil quase acidentes, do tipo que todos nós já tivemos em algum momento de nossas vidas. Porém, não aconteceu bem assim. Dennis e Joe eram bons amigos. Eles trabalhavam juntos há muitos anos, mas a amizade pode levar à complacência. Por sorte, a reação rápida de Joe salvou Dennis de cair do andaime quando o parapeito se abriu. O lado que estava fechado segurou Joe, que pôde trazer Dennis de volta. Mas isso causou uma forte dor no seu joelho. Foi uma contusão leve. 1 em 20 mil contusões leves que nunca se transformam em uma coisa mais séria. Com os primeiros socorros, Joe ficou aliviado, mas com sentimento de culpa. Porém, dessa vez, Joe não se deu bem. O seu supervisor soube do quase acidente e conduziu uma investigação. Joe recebeu uma repreensão do seu supervisor e um aviso de que esse desvio seria colocado no seu arquivo. Foi lembrado ainda que qualquer desvio de comportamento como esse não seria tolerado no futuro. Com 3 crianças e um bebê para sustentar, Joe não poderia perder o seu emprego. Mas apesar da contusão leve de Dennis e da advertência, o custo desse desvio foi muito pequeno. Se essa fosse a história verdadeira. O que realmente aconteceu naquele dia foi que Joe atendeu o celular ao mesmo tempo em que estava apertando as travas de segurança do parapeito. Ele já estava no fim do telefonema quando viu seu supervisor. E Dennis o estava empurrando para poder passar. Mas nada aconteceu com Dennis. Em quase todos os acidentes graves, 85% dos casos poderiam ter sido evitados se as ações de controle dos riscos fossem colocadas em prática pelo próprio trabalhador. Mas Joe falhou em prever o perigo causado pela soltura do parapeito. Ele não imaginava que poderia causar um acidente a alguém e não pensou no risco que esse desvio poderia representar. Ao atender o celular, Joe criou uma situação de risco para si mesmo e para as outras pessoas. As consequências desse desvio se tornaram cada vez mais graves.
Joe quebrou as 2 pernas, fraturou a pelvis e sofreu um grande traumatismo na coluna vertebral. Depois de vários meses no hospital, os médicos conseguiram fazê-lo melhorar. Ele sobreviveu a uma queda horrível, mas pagou um preço bastante alto. Além das sequelas que o deixaram deficiente para o resto da vida, ele perdeu o seu emprego, a sua liberdade e não recebeu nenhuma compensação. Posteriormente, numa ação legal por danos, Joe foi considerado culpado por quebrar o contrato de trabalho. Ele colocou a si próprio e a outros em risco por não cumprir os padrões de saúde e segurança, apesar de ter sido instruído claramente sobre as regras de segurança. A má decisão de falar ao telefone quando estava trabalhando arruinou a sua vida, fazendo com que sua esposa e filhos viessem a depender do auxílio público. Acidentes como o do Joe todos os anos são somados aos gastos com saúde pública pagos pela sociedade. Se ele tivesse continuado a trabalhar pelo resto de sua vida, poderia ter proporcionado um melhor futuro para sua família e contribuído mais com a sociedade. O custo de prevenir o acidente teria sido nada. A SGB, empresa que Joe estava prestando serviços, era considerada uma das empresas mais seguras no ramo da construção por oferecer treinamento de pessoal com os mais altos padrões. Eles tinham realizado uma avaliação de risco apropriada para o trabalho de Joe e tinham lhe dado treinamento que incluía o risco do uso do celular enquanto estivesse trabalhando. Mesmo assim, a SGB teve que responder à acusação pela má conduta de Joe e teve que pagar uma quantia recorde de compensação. E você quer saber o porquê? Tudo sobre o acidente de Joe aconteceu exatamente como eu já havia descrito. Ele afrouxou o encaixe do parapeito, parou para atender a chamada do celular. Dennis tentou apressá-lo. Ele ficou um pouco agitado. Esqueceu que não tinha apertado um dos encaixes do parapeito. E quando ele estava caindo sobre o lado do andaime, eu o ouvi gritar. Olhei para cima e aquela foi a última coisa que vi. Como você pode imaginar, eu fui morta imediatamente quando a placa que Joe segurava voou além da cerca de segurança e me atingiu na cabeça. Qualquer que seja o custo do tratamento de Joe, não é nada comparado ao meu. Afinal, as minhas crianças crescerão sem uma mãe e meu marido terá que seguir a vida sem mim. Eu sei o que você está pensando. O meu azar foi estar no lugar errado, na hora errada. Poucos segundos mais tarde, a placa teria batido em outro lugar. Poucos segundos mais cedo, eu teria passado sem perigo. A verdade é que os poucos segundos que me mataram foram os poucos segundos que levaram Joe a atender o telefonema. Um desvio é o suficiente para mudar o destino de nossas vidas. Não importa onde acontece, se é no trabalho, no carro ou em casa. Lembre-se que um desvio pode mudar a sua vida para sempre. Por isso, não aposte na sorte.